Fala moçada, sou o professor Beto Brito e hoje iremos falar de teatro moderno. Você conhece o teatro produzido no Brasil a partir de 1945? Se não conhece, tem que ver essa aula. Chega mais! Muito bem, galera, nós temos duas grandes épocas de teatro no Brasil. O teatro romântico, que é do século XIX, com Martins Pena e suas comédias, e depois desse período nós tivemos apenas uma produção muito popular no Brasil a partir de 45, que é o chamado teatro moderno brasileiro. Na primeira fase, nós tivemos algumas produções de teatro, alguns textos teatrais. Oswald de Andrade, por exemplo, escreveu O Rei da Vela. No entanto, não teve grande destaque no período. Na década de 30, pouquíssimos autores se destacaram na produção teatral. E esse teatro revive, se revigora no Brasil a partir de 45. Na verdade, a primeira peça a ser produzida nessa época vai ser uma peça de Nelson Rodrigues, chamada Vestido de Noiva. Ela, na verdade, é de 1943. Só que a gente não considera essa data como início oficial. A gente considera que foi de 45 até os dias atuais, porque esse teatro moderno, ele se confunde, ele se mistura ao teatro contemporâneo. Então é um teatro moderno, que é um teatro produzido ao longo do século XX no Brasil, mas que se mistura ao teatro contemporâneo. O que favoreceu essa produção teatral? Na verdade, a partir de 45, acabou a Era Vargas. Acabando a Era Vargas, acabou a censura. E aí, então, os autores podiam colocar em prática suas peças teatrais. Os movimentos que mais contribuíram com essa produção de peças teatrais foram movimentos praticamente universitários, de jovens artistas que vão surgir em todos os lugares do Brasil. Por exemplo, nós temos o TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia, nós temos o TPN, que é o Teatro Popular Nordestino, nós temos o Teatro de Oficina e o Teatro de Arena. Esses movimentos foram fundamentais porque aproximaram as peças teatrais do povo, causando um teatro muito mais vivo, muito mais vigoroso, muito mais rico, muito mais popular na sociedade brasileira. Quais são as qualidades desse teatro moderno? Primeiramente, você tem que saber que eram peças teatrais. Se são peças teatrais, são textos em formato de texto dramático. São peças, são roteiros. Então, o texto é dramático, tá certo? Então tem que ter ator, diretor, para poder ganhar vida. Esses textos passaram a ter um viés mais social devido à falta da censura. O cotidiano vai ser muito bem reproduzido e com uma linguagem muito acessível. Claro que alguns autores foram mais espertos e colocaram ali uma pitadinha de humor, fazendo com que esses textos ficassem ainda mais aprazíveis. Posso destacar aqui o caso do Dias Gomes, que é um grande autor de peças que viraram novelas, filmes, e todas tinham esse viés humorístico, certo? Então essa condição humorística terminava deixando sua obra ainda mais popular. Os maiores nomes desse período são Nelson Rodrigues, que é considerado até hoje o maior nome do teatro brasileiro. Ele tem uma produção mais contundente, uma produção que envolve mais traição, ciúme, é muito mais psicológica. Autor pernambucano que vivia no Rio de Janeiro, então suas obras reproduzem o cotidiano de uma classe média do Rio de Janeiro. E a grande exposição do autor é a condição de desmascarar os personagens. Então traição, ciúme, questão de sexualidade, preconceito, são tratadas nas obras de Nelson Rodrigues. Vou lembrar alguns para vocês. Os Sete Gatinhos, Bonitinha Mais Ordinária, o que mais podemos lembrar? A Engraçadinha e Vestido de Noiva. Tem também Um Beijo no Asfalto, que é obra de Nelson Rodrigues, ok? Dias Gomes escreveu as novelas mais populares da Globo. Eram peças suas, como por exemplo, O Bem Amado, Roque Santeiro também é uma peça dele, e um filme, pessoal, que antes de ser filme foi peça, mas virou o primeiro filme brasileiro a concorrer ao Oscar, que é O Pagador de Promessas, é de autoria do Dias Gomes, e o Dias Gomes tem uma pegada mais regional, certo? Uma pegada mais regional. Chico Buarque, que você conhece com suas composições musicais, é um autor muito versátil. Ele produziu peças teatrais, que na verdade eram musicais. Ele produziu também romances, hoje em dia ele produz romances, e inúmeras poesias que foram musicadas em seus discos. Então ele é um autor que pode ser classificado como lírico, dramático e narrativo, ok? Ele é autor de A Ópera do Malandro, que é a obra que está aqui, pode ser incluída nesse período aqui, certo? É um autor muito versátil, suas obras geralmente eram musicais. Inclusive foi ele que fez o musical de Morte e Vida Severina, que também poderia estar aqui inserido, que é uma obra teatral do João Cabral do Melo Neto, mas a música é do Chico Buarque de Holanda. E o Gianfrancesco Guarnieri,
que fez parte do Teatro de Arena, e escreveu Eles Não Usam Black Tie, que foi uma peça revolucionária, porque fazia uma crítica contundente à política da época. Então vejam só, uma produção teatral muito vasta, que é conhecida de vocês porque boa parte dessas obras viraram novelas, minisséries ou filmes. E aí vocês têm acesso a esse tipo de produção que foi produzido no Brasil a partir de 45, mas vai ali ó, na década de 50, 60, vai contribuir com o cinema novo também, beleza? Essa é a produção que chamamos de teatro moderno, não cai tanto em vestibulares. Geralmente cai somente quando um autor desses é indicado como leitura obrigatória. Aí você tem que dar uma estudada maior, beleza? Esse foi o nosso Teatro Moderno, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Se gostou, ó, dá um joinha aqui, se inscreve no nosso canal. Falou, tchau!